Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Em toda a madrugada e todos estes eventos, estamos já com todas as posições estratégicas, técnicas, para a abdicação e dissuasão de qualquer confronto que seja para que os opressores eles tenham argumentos ou novas situações. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro internacional, justiça particular, justiça paga, na investigação de 196 nações que estão alinhadas no maior conglomerado da cleptocracia mundial, ONU, Sociedade de Ladrões. Os funcionários públicos se reuniram em planos quinquenais em que eles ocupam, funcionários públicos, o parlamento, o judiciário e o executivo, colocando nos seus cargos, através de pagamento, pela obtenção do diploma ao cargo desejado, a administração de uma nova administração global. E isto levou a uma corrida para a liderança desta organização global, ONU. E os mais perspicazes, os que mais elaboraram planos Marshall, eles determinaram todo tipo de obstáculos hierárquicos através da orientação do procedimento jurídico brasileiro, com a orientação da China. Então a China, ela tem um folclore e uma criatividade diferente de todos os ocidentais. E com esta característica foi fácil chegar até os mentores desta trama mundial. O senhor Trump fez um expoente de 12 horas. Ele, durante 12 horas, ele fez uma live, ao qual a live do senhor Trump, ela é didática. Ela mostra o comportamento em que o mundo deve se posicionar. Há uma nova administração, centenas de milhões de inovações tecnológicas que estão todos inseridos na internet mundial. A internet, ela é um bem da humanidade. A internet, ela é um facilitador para a vida de qualquer ser humano, e principalmente dos que estão chegando agora e que têm facilidade, já que eles nasceram com a luz elétrica, com a transmissão de dados, e eles estão agora voltados para a robótica. Então a evolução nos atingiu, não podemos ir para trás. Então, a live do senhor Trump, que dura 12 horas, eu estou fazendo este relatório, pedi para o mestre Dinho que ele vai parcelar essa live para que todo mundo entenda
o que está se passando no planeta. Como um PIB de 43 trilhões, um PIB de 43 trilhões, que rende dinheiro para quem detém essas reservas, que certamente a China, a Rússia, eles estão bloqueados. Então, eles não têm capacidade porque eles quiseram dar um golpe para ter a administração global e, se não houvesse nenhuma verdade a ser exposta, eles teriam vencido e a população da Terra seria totalmente escravos de uma desinformação em que não permitem que a raça humana evolua. Então o Sr. Trump está para a evolução. Ele está com este dever, que para ele não lhe é pesado. Tentaram matá-lo várias vezes, a mesma coisa que o Bolsonaro. Então, nós já localizamos o problema, já conhecemos o inimigo. Então, o Sr. Trump está fazendo esta live de 12 horas. Por favor, tenha a possibilidade de ouvir. O mestre Dinho não tem nenhum problema em colocar toda a sua expertise, sua capacidade. E também, mestre Dinho, o senhor ora muito bem. O senhor é teólogo musical. E o senhor também, quando quer orar, o senhor tem a sua sinceridade. O Espírito Santo aflora. Então, eu agradeço, mestre Dinho. Por favor, proceda com o relatório de 12 horas. Na sua explanação, o excelentíssimo senhor presidente dos Estados Unidos da América, o senhor Trump. Gratidão e, por favor, viralizem isto. Gratidão. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix CPF 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone WhatsApp celular 5521-9974-20789. Gratidão. Fiquem com Yahoo, com o Senhor Jesus Cristo. A luz venceu. Já identificamos todos os que têm as suas culpas e que agora a gente não bate em cachorro morto. Eles já estão com o destino traçado. Só que pedimos, por favor, que se entreguem o mais rapidamente, porque a ordem é força letal. Quando é força letal, não é para vivo ou morto. É combate, é letal, é morte. Então se entreguem, por favor. Funcionários públicos, espias sabotadores da República Federativa do Brasil e 17 países, sendo 10 fronteiras com o Brasil, fronteira seca, e 7 no Caribe. Já estamos aqui. O Brasil está em intervenção. Ele está em intervenção. Um grande default financeiro mundial foi detectado para o planeta. Eles comandam tudo daqui. Então está sendo tudo passando a limpo. O Ministério da Fazenda, a senadora Tebet, o Haddad, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, vários outros personagens, todos eles estão sendo passados ao detector de mentiras. É onde eles se estabelecem. Então, até então, eles podem alegar que trabalhavam para uma organização mundial que vinha funcionando e que agora não funciona mais. É uma arguição. Mas eles não querem fazer isso. Eles querem se colocar como se eles fossem capazes de ter tecnologia e principalmente dinheiro. Viralizem isto.
Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos árbitro, justiça particular, justiça paga, na intervenção de 196 países nos planos quinquenais de funcionários públicos estabelecidos nesses 196 países para o delipêndio e criar uma nova gestão administrativa global estabelecida por ditadores China, Índia, Norte-Coreia, Rússia, Irã, todos já identificados no conjunto de 17 países narco-estados na América Central, na América do Caribe e na América do Sul. Está interdito América do Sul, América Central e Caribe. Todos os funcionários públicos estabelecidos nos cargos de administração fiscal, de pagamentos de salários, ministérios, contas, todos eles têm o mesmo modus operandi estabelecido pelos ditadores China, Rússia, Norte-Coreia, Irã, Turquia. Estamos já com todos eles posicionados para serem capturados, vivos ou mortos, porque eles são terroristas, funcionários públicos. Então, aqui no Brasil está interditado, está já o Brasil, Estado narcoterrorista, interditado com intervenção de 10 anos dos Estados Unidos da América, da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América, para o efetivo proceder força letal contra funcionários públicos, sabotadores, espias para as potências estrangeiras que têm por objetivo tomar as terras do Brasil e os seus bens de minério, fauna, flora, agropecuária, territórios e também toda a capacidade de habitações, ou seja, imóveis, móveis, tudo que seja de patrimônio. Eles querem tomar e se estabelecer. Então, esta organização que funciona através da administração do Ministério da Fazenda, o alvo Haddad e também outra auxiliar senadora, Tebet, todos estão com a captura determinada mundialmente, internacionalmente, por fraude processual ao conluio de cleptocracia, sociedade de ladrões, do Banco Central, dos bancos domésticos e 127 bancos do narcotráfico, todos já identificados, com as administrações já identificadas de Obama, Biden, Clinton e Bush, que se estabeleceram desde décadas a partir do Nixon e do seu assessor, que mandava mais do que ele, Kissinger, e estabeleceram um grande roubo, declarando o lastro-ouro não mais proceder na economia dos Estados Unidos da América. E aí eles começaram a roubar as barras de ouro do Fort Knox. E estabeleceram a China como uma grande fábrica mundial a dominar o planeta e criar uma administração global. Isso tudo foi descoberto e agora nós estamos procedendo. O Brasil está interditado com intervenção dos Estados Unidos da América, com o Tesouro dos Estados Unidos da América, estabelecidos para proceder à captura, vivos ou mortos, dos espiões, funcionários públicos, amotinados, motim,
espionagem, são terroristas que trabalham para este grupo que processava este comportamento na ONU, na Assembleia Permanente da ONU, que são a China, a Rússia, a França e todos os que estão inseridos na Permanente Assembleia da ONU. Eles todos já estão também com as capturas determinadas destes funcionários públicos. A ONU já está sendo sancionada e terá os seus membros, através dos seus dispêndios, desde as suas gestões, desde que estão empossados, e também os anteriores. Todos estão sendo levantados pelo controle internacional da Lei Magnitsky, da Lei IEPA, da Lei Artigo Função 301 e também do sistema de captura RICO, que é combate à máfia. Tudo isto já sendo elaborado. Estas operações, elas demorariam 30, 40 anos, mas agora com a inteligência de supercomputadores, chegamos aos resultados, às contas, aos depósitos, a toda a capacidade financeira. Maiores informações entraremos em contato. Meu Pix, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix, CPF, 500 interrupção. Bom, retornando à live, meu Pix é meu e-mail oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510-466-447-34. Meu Pix é meu celular WhatsApp 5521-99742-0789. Agradeço a todos vocês que me ajudam a pagar a conta da internet, do celular. Agradeço a vocês que me ajudam também a sobrevivência, já que eu não recebo pagamento. Eu recebo a ajuda de vocês para sobreviver nesta luta. O meu capital, eu já coloquei a proteção, comprei a briga do Brasil, do povo brasileiro, a se ver livre desta administração de traidores, espias, sabotadores, que são ladrões. Eles prometem para você tudo. Calma, companheiro, o dinheiro vai chegar, o dinheiro não chega, e quando chega não são milhões, são 100, 200, 300, 400, 500, 600, mas os milhões que você tinha para receber, você não recebe. Então você fica à mercê desse Stalin. Ele é conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai matar todos vocês e ele vai alegar que vocês são os culpados e que ele não sabia. Entenderam? Esse é o procedimento dos democratas que estabeleceram a administração do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, e que todos eles agora foram identificados com provas irrefutáveis. Traição aos Estados Unidos da América. Pena capital, morte por fuzilamento. Da mesma forma no Brasil, traição à pátria, pena capital, morte por fuzilamento. São espias, eles receberam. Não tem como tirar da contabilidade mundial, já estabelecido por denúncia em vários órgãos de compliance mundial. Ou seja, todo o procedimento gestado pelo Supremo Tribunal Federal, por Alexandre de Moraes, por Carmen Lúcia, por Gilmar Mendes, por Toffoli, por toda essa engenhoca administrativa que quis tomar a vanguarda na administração global, agora vai pagar o preço. E o preço é todos vocês na prisão. Inclusive este filho da puta. Este filho da puta, ele não poderia estar
ocupando o cargo público. Ele está aí por propositura de Supremo Tribunal Federal. Ele é o espião sabotador, o filho da puta, e será levado ao pelotão de fuzilamento. Então não temos o que conversar, porque não se conversa com terrorista. Vocês veem o que acontece conversar com o Hamas. O Hamas, o Hezbollah, eles sentem prazer em ver você suplicar para que entregue os reféns. E eles querem tempo, querem se estabelecer e querem continuar o sequestro da população, das tribos que ocupam a faixa cedida de Gaza por Israel, para que fosse feito um país que nunca existiu e nunca vai existir, porque eles são tribos e eles massacram a todas as tribos para eles permanecerem. O Fatah, o Fatah, o Hezbollah, o Hamas e a OLP, todos eles são identificados. A OLP e o Fatah, eles querem administrar as 4 ruas da Cisjordânia, da Palestina, mas eles não querem a migração das tribos, porque eles têm medo das tribos. As tribos vão acabar com eles, porque eles mataram muita gente inocente e continuam matando. Então, nós já tomamos toda a faixa de Gaza e também vamos tomar o Líbano. Acabou o Líbano, não existe mais. Não há mais Líbano. Agora vai ser tudo Israel. E vamos administrar e acabar com todas as células terroristas. Se você quer viver em harmonia, quer viver em administração pública legítima, você proceda conforme as regras de reciprocidade de direitos humanos que foi negado na ONU. Nós vamos estabelecer para você novos direitos, que são você ser um ser agradecido de ter libertado vocês destes espias, sabotadores, que estão inseridos em vários governos e na administração pública da Europa, da África, da América do Sul, da América Central e do Caribe. Todos já identificados. Então vamos proceder. Captura imediata e interdição do Ministério da Fazenda na República Federativa do Brasil. Prisão para Haddad. Prisão para a senadora... como é que é o nome dela? É uma de cabelo preto. Bentley, sei lá como é que era o nome dessa filha da puta. São todos ladrões. Filhos da puta. Tebet, senadora Tebet. E esse Lindenberg Farias, como também todos os representantes dos partidos políticos, todos receberam pagamentos dos aposentados. Eles são os mandantes do roubo dos aposentados. Desde 2003. Desde 2003, eles recebem a mesada, como se fosse um mensalão. Então todos foram alcançados. E você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, seu filho de uma puta! Tu é um filho da puta! O teu pelotão de fuzilamento tem fila de gente que quer atirar. Entendeu, seu filho da puta? Você, o teu Alckmin, da Al-Qaeda, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, todos estão aqui no Brasil protegidos por esse Alckmin, filho da puta! Pelo comando da capital, pelo comando vermelho. Vocês todos foram alcançados do cartel dos soles. Isto já é uma peleja há bastantes anos e agora estamos aqui, gerindo a administração das suas capturas. Eu, interventor, Oscar Aníbal Chapano, conforme determinação, a sua prisão imediata e os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Se assim não acontecer, a ordem é força letal.
todos serão abatidos, mortos. Não adianta levantar as mãos e dizer que se rendeu. É tiro, tiro, porque é força letal. A ordem é matar. Você teve o tempo para se entregar e agora você está peitando. Você acha que o russo, o hindu e o chinês vão te salvar? Você comeu merda, seu filho da puta. Entendeu? Tamo entendido? Tô sendo claro? Esta merda acaba hoje. Todos os dias estamos aqui, mas o ideal é que estamos em guerra mundial nuclear. Então podemos proceder. Tá bom? Maiores informações, entraremos em contato. A força das ruas e a urgência da CPI do abuso de autoridade é o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. Em São Paulo, na Avenida Paulista e em diversas outras cidades do país e do exterior, milhares de brasileiros foram às ruas no último domingo, dia da independência do Brasil, para expressar sua indignação contra os abusos cometidos no âmbito dos processos relacionados aos eventos de 8 de janeiro. A manifestação, que pediu a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro em julgamento no Supremo Tribunal Federal e aos demais presos do 8 de janeiro, não foi um ato isolado. Em fevereiro de 2024, a mesma Paulista já tinha sido palco de mobilizações populares de grandes dimensões. Desta vez, a pauta maior das mobilizações foi a anistia. E não é difícil entender por que a pauta ganhou corpo. Os processos derivados do 8 de janeiro estão eivados de irregularidades gritantes mencionadas reiteradamente neste espaço. Diante desse quadro, defender a anistia não é apenas legítimo, mas justificável. Ela surge como uma resposta política possível a uma sucessão de arbitrariedades. É preciso reconhecer também a coragem desse gesto. O povo está retomando as ruas, paulatinamente perdendo o receio de se manifestar publicamente e denunciar a hipertrofia do judiciário. O temor que paralisava a reação dos brasileiros vai, pouco a pouco, cedendo espaço à coragem cívica. Meritório também é a participação de figuras políticas nas manifestações, como o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cujo discurso reconhecendo os abusos do Supremo causou forte reação, foi um posicionamento claro, sem ambiguidades e corajoso, o que sem dúvida nenhuma é de imenso valor nesse momento. Ainda que haja algum cálculo político nas ações de Tarcísio, cotado para ser o candidato da oposição nas próximas eleições presidenciais, ou de qualquer outro político presente nas manifestações de domingo, isso não tira o mérito de suas ações. Neste momento, o país precisa de políticos capazes de se colocar com firmeza e sem meios termos diante das arbitrariedades. Todavia, é necessário reconhecer que a pauta das manifestações populares não pode se esgotar na anistia. Ela, por si só, é paliativa, corrige injustiças imediatas, mas não enfrenta a raiz da crise institucional. Lembremos que a anistia não estaria em debate se, desde o início, as investigações do 8 de janeiro tivessem produzido denúncias individualizadas, responsabilizando cada manifestante apenas pelos atos comprovadamente praticados. Mas os processos do 8 de janeiro foram marcados por um mal que aflige o país há quase 5 anos. A corrosão dos pilares do Estado de Direito, com reflexos profundos em diversas instâncias, em especial na liberdade de expressão e no devido processo legal. Enquanto escândalos de corrupção envolvendo aliados do governo são arquivados, opositores enfrentam penas desmedidas e processos sumários. O judiciário, erguido como um superpoder, age fora da Constituição e dos códigos processuais, instaurando uma perniciosa ordem de exceção. É por isso que a mobilização popular deve avançar.
Além da anistia, justa e necessária para reparar condenações abusivas, fruto de processos igualmente marcados por abusos, o Brasil precisa da instalação imediata da CPI do abuso de autoridade, proposta há anos e até agora barrada pela omissão da Câmara. Ou mesmo da CPMI da Vaza Toga, iniciativa que tem sido gestada recentemente no Congresso, ainda que esta última tenha alcance mais restrito que a CPI do abuso de autoridade, por focar as denúncias apresentadas pelo perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que acusa auxiliares do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e do STF, de trocarem mensagens fora do rito processual em inquéritos contra políticos e militantes de direita. Uma verdadeira pacificação do país passa necessariamente pela compreensão e exposição das práticas arbitrárias, das violações de direitos e das distorções jurídicas que se multiplicaram nos últimos anos. Os inúmeros casos de censura, bloqueio de contas bancárias, perseguição a empresários e criminalização de opiniões precisam ser documentados e analisados à luz do que realmente são: abusos de autoridade incompatíveis com a democracia. Uma CPI centrada em lançar luz sobre esses fatos poderá, eventualmente, sensibilizar a sociedade e deixar claro a qualquer pessoa de boa fé que vivemos uma anomalia institucional que mina o Estado de Direito. Tal exposição e reconhecimento são necessários para que esses arbítrios, uma vez reconhecidos como tais, cessem de vez e jamais voltem a acontecer. A anistia, ainda que justa e necessária, só é um paliativo. É necessária uma ação muito mais contundente para colocar o país nos rumos da normalidade institucional. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. Eu sou da linha de que valores importam. Eles são a base para você e sua família irem adiante e para nós construirmos juntos um Brasil melhor. Por isso, quero chamar você para conhecer e assinar a Gazeta do Povo, um jornal com mais de 100 anos e que representa valores difíceis de encontrar hoje em dia. Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista e colunista da Gazeta do Povo. Quero você comigo na Gazeta para acompanhar as notícias que realmente importam. Gazeta do Povo. Nas suas mãos, o poder de decidir. Esse podcast é um oferecimento da Wise, o aplicativo feito para você ser do mundo. Com a Wise, você pode enviar, receber e pagar com o cartão em mais de 40 moedas e mais de 160 países, de forma prática, segura e rápida. Tudo com o câmbio comercial e tarifas baixas. Seja enviando dinheiro para um parente no exterior ou pagando com o cartão da Wise, que você pode pedir de graça para aquela viagem tão sonhada. O suporte ao cliente em português é 24 horas e empresas também podem abrir conta. Esqueça as casas de câmbio, deixe a doleira em casa e baixe hoje mesmo o app da Wise. Termos e condições se aplicam. A morte de Charlie Kirk e o preço da desumanização. A trágica e brutal morte de Charlie Kirk, jovem pai de família americano, abatido a tiros durante uma palestra universitária em Utah, ao que tudo indica, em razão de seu posicionamento e ativismo em defesa de valores conservadores, transcende a singularidade de um ato criminoso. Representa um eco sombrio das profundas fissuras que a violência política tem aberto no mundo contemporâneo, com cruel reincidência. Aliado próximo do presidente Donald Trump e fundador da Turning Point USA, organização que desde 2012 mobiliza milhares de jovens em prol do livre mercado, do governo limitado e das liberdades individuais, Charlie Kirk personificava uma voz que, embora por vezes incisiva e provocadora, demonstrava abertura ao debate, como indicava a própria tenda onde foi baleado, marcada pela inscrição eloquente: "Prove que estou errado". Uma vez confirmado que a motivação do crime foi política, Charlie Kirk se tornará mais uma vítima de uma tendência nefasta que mina os pilares da civilidade, a desumanização do outro. O que permite que a rivalidade de ideias se transfigure em violência letal é, fundamentalmente, deixar de ver o adversário político como um ser humano. Exemplo eloquente são as gravações feitas na Universidade de Utah, onde Kirk foi morto.
Tão chocantes quanto as imagens do próprio assassinato são os gestos de júbilo e comemoração de alguns universitários, registrados logo após os disparos. Jovens que riam e celebravam diante da cena macabra revelaram o ponto em que o ódio político suplanta qualquer senso de humanidade. Quando um indivíduo, por suas convicções, ideias ou valores, deixa de ser percebido como um ser humano merecedor de respeito, com sua própria esfera de família e afetos, e passa a ser rotulado como lixo, verme ou praga, abre-se um precedente perigoso. Essa retórica incendiária pavimenta o caminho para a ideia de que tais não pessoas, por pensarem diferente, podem, ou até devem, ser eliminadas. A história fornece exemplos, foi assim que regimes totalitários do século XX abriram caminho para massacres, reduzindo pessoas a caricaturas infames, indignas de existir. Foi o que fez a propaganda nazista ao despojar os judeus de sua dignidade. O mesmo se repete, em escala diversa, na retórica que demoniza conservadores, não como cidadãos com ideias discordantes, mas como inimigos a serem eliminados, seja fisicamente, através da violência, ou virtualmente, pois as infames campanhas de cancelamento nada mais são do que a tentativa de exterminar a existência de uma pessoa no campo virtual, algo comparável com a morte civil dos tempos medievais. Os Estados Unidos já contabilizam outros casos além de Kirk, o tiroteio contra congressistas republicanos em 2017, o ataque à casa da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e, mais recentemente, a tentativa de assassinato contra Donald Trump. No Brasil, o quadro não é menos perturbador. A facada contra Jair Bolsonaro em 2018, a morte do guarda municipal Marcelo Arruda, apoiador de Lula, em Foz do Iguaçu e tantos outros episódios ilustram a gravidade da situação. A tentação de justificar a violência com raciocínios como ele colheu o que plantou, ainda um reflexo de ver no outro não um ser humano, mas um ser abjeto, é moralmente abjeta e civilizacionalmente suicida. A democracia pressupõe um embate de ideias, não a eliminação física de quem a sustenta. Mesmo o adversário mais radical ou desonesto permanece uma pessoa, dotada de dignidade intrínseca. Negar esse princípio é abrir as portas da barbárie. A morte de Kirk deve servir como ponto de inflexão. É urgente que líderes de todas as tendências condenem não apenas a violência física, mas também a retórica que a alimenta. No ZEUA, tanto líderes democratas quanto republicanos lamentaram a morte de Kirk, condenaram a violência e se solidarizaram com a família do jovem assassinado. Além da esposa, Charlie Kirk deixou 2 filhas pequenas. Tolerância e respeito mútuo não são concessões, mas pilares da vida em comum. A política civilizada nasce do reconhecimento de que a divergência é constitutiva da democracia, e não uma guerra de aniquilação. O governador de Utah, Spencer Cox, perguntou após o crime: é isso que 250 anos nos trouxeram? A mesma pergunta cabe ao Brasil, que no próximo ano viverá uma eleição presidencial que deverá ser marcada por forte polarização. Uma sociedade que aceita a desumanização do adversário está sempre a um passo de novas tragédias. Reafirmar a dignidade da pessoa humana, mesmo na discordância mais profunda, é o único caminho para impedir que a política se degrade em carnificina. Esse podcast é um oferecimento da Wise, o aplicativo feito para você ser do mundo. Com a Wise, você pode enviar, receber e pagar com o cartão em mais de 40 moedas e mais de 160 países, de forma prática, segura e rápida. Tudo com o câmbio comercial e tarifas baixas. Seja enviando dinheiro para um parente no exterior ou pagando com o cartão da Wise, que você pode pedir de graça para aquela viagem tão sonhada. O suporte ao cliente em português é 24 horas e empresas também podem abrir conta. Esqueça as casas de câmbio, deixe a doleira em casa e baixe hoje mesmo o app da Wise. Termos e condições se aplicam. A consumação do arbítrio judicial é o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. Ainda que previsível, a formação de maioria no Supremo Tribunal Federal, STF, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus por suposta tentativa de golpe de Estado nesta quinta-feira, 11, representa um marco histórico, mas não no sentido positivo que alguns pretendem celebrar.
Trata-se da etapa final da institucionalização da violação do devido processo legal no Brasil. É o ápice da transformação de um tribunal, que deveria ser guardião das garantias fundamentais, em mero palco de justiçamento político, selando um precedente de erosão das liberdades jamais visto e que, ninguém se iluda, não se limita à figura de um ex-presidente e seus aliados. O devido processo legal é o alicerce de qualquer Estado democrático de direito. Não se trata de um detalhe formal, mas da essência do pacto civilizatório que separa justiça de justiçamento. Ao relativizar garantias, o STF não apenas compromete a legitimidade de suas decisões, mina a própria confiança pública na existência de segurança jurídica no país. O que se testemunhou neste julgamento foi a consagração de uma lógica de fim que justifica os meios, lógica perigosa, que abre as portas para arbitrariedades ainda maiores no futuro. Os vícios do processo e do julgamento de Jair Bolsonaro são múltiplos e inescapáveis. O ministro Luiz Fux, único a divergir de forma clara, reconheceu os vários erros que maculam a ação, como a flagrante incompetência do Supremo para julgá-la. Como bem destacou, a maioria dos acusados não possuía prerrogativa de foro, de modo que todo o processo nasceu contaminado pela quebra do juiz natural. O próprio desenho da Corte, ao deslocar um caso dessa magnitude para julgamento em turma e não no plenário, reduziu vozes, limitou o debate e silenciou divergências que poderiam conferir maior robustez institucional. Não bastasse a incompetência, houve o cerceamento da defesa diante de um volume descomunal de provas, mais de 70 terabytes, acompanhado de prazo exíguo para análise. Negaram-se pedidos elementares, como a indexação do material, impondo aos advogados a tarefa impossível de examinar, em dias, o que a Polícia Federal levou anos para compilar. O resultado foi a inversão da lógica do contraditório, não uma defesa plena, mas uma encenação de defesa. A parcialidade do relator, ministro Alexandre de Moraes, acrescentou uma camada ainda mais grave de ilegitimidade. Ao introduzir em seu voto vídeos editados que sequer constavam nos autos, ao formular centenas de indagações como se fosse parte acusatória, e ao se valer de delações premiadas sob suspeita de coação, Moraes assumiu um papel incompatível com o de magistrado. Um juiz não pode ser, ao mesmo tempo, investigador, acusador e julgador. Quando isso acontece, o processo deixa de ser jurídico para tornar-se político. A fragilidade das provas também chama a atenção. Punem-se atos preparatórios, cogitações e discursos que jamais se converteram em ação concreta. Minutas de decretos não passam de rascunhos descartados. Reuniões ou conversas não equivalem à execução de um crime. Ao criminalizar inconformismo político e manifestações desarmadas de eleitores, o STF transformou o direito penal em ferramenta de intimidação e ampliou o alcance do arbítrio estatal. Não houve unanimidade no julgamento, e isso precisa ser ressaltado. O voto do ministro Luiz Fux destoou de maneira marcante da maioria, oferecendo um raro respiro de racionalidade. Com rigor técnico, apontou nulidades insanáveis, a precariedade das provas e a necessidade de fidelidade à lei. Condenou apenas os casos em que identificou o início de execução de crime, rejeitando a criminalização de atos de preparação. Sua posição, minoritária, não apenas reforça a gravidade da condenação, expõe o isolamento da legalidade em meio ao clima de justiçamento que se instalou na Corte. O simbolismo do julgamento de Bolsonaro e sua condenação é devastador. Em vez de ser lembrado como reafirmação da democracia, ele se tornará referência negativa, um caso de estudo sobre como as instituições podem se afastar de sua missão para servir a propósitos de ocasião. A nefasta lição transmitida à sociedade é inequívoca.
As regras podem ser dobradas, reinterpretadas ou ignoradas em nome de uma causa maior, a defesa da democracia, tão citada pelos ministros da Corte. A democracia não se fortalece com condenações previsíveis e juridicamente frágeis, mas com a aplicação serena e imparcial da lei. Quando o Supremo Tribunal Federal abdica desse compromisso e a condenação de Bolsonaro representa o ápice dessa abdicação, abre-se espaço para desconfiança generalizada e para a corrosão do próprio sistema. A condenação de Bolsonaro não é o triunfo da justiça. É, antes, a sua derrota simbólica e a derrota do próprio Estado de Direito. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. A Gazeta do Povo tem coragem de falar o que nenhum outro jornal diz. Para nós, a liberdade e a verdade importam sempre. Assinando a Gazeta, você se torna parte de um movimento que quer mudar o rumo que o Brasil está seguindo. E claro, você também ganha acesso ao nosso jornalismo e ao nosso time de grandes colunistas. Conheça a nossa cobertura e descubra por que somos o melhor jornal do país. Acesse e faça a sua assinatura. Esse podcast é um oferecimento da Wise, o aplicativo feito para você ser do mundo. Com a Wise, você pode enviar, receber e pagar com o cartão em mais de 40 moedas e mais de 160 países, de forma prática, segura e rápida. Tudo com câmbio comercial e tarifas baixas. Seja enviando dinheiro para um parente no exterior ou pagando com o cartão da Wise, que você pode pedir de graça para aquela viagem tão sonhada. O suporte ao cliente em português é 24 horas e empresas também podem abrir conta. Esqueça as casas de câmbio, deixe a doleira em casa e baixe hoje mesmo o app da Wise. Termos e condições se aplicam. Esse podcast é um oferecimento da Wise, o aplicativo feito para você ser do mundo. Com a Wise, você pode enviar, receber e pagar com o cartão em mais de 40 moedas e mais de 160 países, de forma prática, segura e rápida. Tudo com câmbio comercial e tarifas baixas. Seja enviando dinheiro para um parente no exterior ou pagando com o cartão da Wise, que você pode pedir de graça para aquela viagem tão sonhada. O suporte ao cliente em português é 24 horas e empresas também podem abrir conta. Esqueça as casas de câmbio, deixe a doleira em casa e baixe hoje mesmo o app da Wise. Termos e condições se aplicam. O voto de Fux e a defesa da legalidade é o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. Depois dos previsíveis votos de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino, surgiu uma bem-vinda voz discordante, a de Luiz Fux, que apresentou um voto histórico nesta quarta-feira, 10, quarto dia do julgamento do chamado Núcleo 1 da suposta tentativa de golpe de Estado, e que tem como principal réu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com clareza e rigor técnico impecável, Fux expôs um voto que se distingue pela defesa intransigente do devido processo legal, uma verdadeira lufada de bom senso em uma corte que, lamentavelmente, tem se afastado cada vez mais da justiça para abraçar o justiçamento. Sua postura, ao defender a anulação da ação penal desde a origem, recoloca no centro do debate a necessidade de que a justiça se mantenha fiel à lei, uma obviedade que, no Brasil, deixou de sê-lo. O argumento de Fux é incontornável. O Supremo Tribunal Federal não tinha competência para conduzir o processo, já que os denunciados não detinham mais prerrogativa de foro. Abre aspas. Concluo assim pela incompetência absoluta para julgamento deste processo, na medida que os denunciados já haviam perdido seus cargos, afirmou o ministro, lembrando que a mudança de entendimento do STF sobre a matéria, posterior aos fatos apontados pela PGR, contaminou todo o andamento da ação penal e impôs, na avaliação de Fux, a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Não menos relevante foi a crítica à atribuição da primeira turma para julgar um ex-presidente. Fux observou que,
Ao rebaixar a competência originária do plenário para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. É uma observação pertinente. Em um caso de tal envergadura, caberia ao plenário, órgão maior da Corte, pronunciar-se e não a uma de suas turmas. A preocupação com o cerceamento de defesa constitui outro alicerce do voto de Fux. O ministro acolheu a preliminar sobre o que chamou de tsunami de dados, mais de 70 terabytes de provas reunidas pela Polícia Federal e o tempo exíguo concedido à defesa para analisá-los. Tal volume de informações, sem a devida identificação prévia, configurou, segundo ele, uma, entre aspas, violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, além de mencionar várias vezes a falta de individualização de condutas dos réus. Na análise das imputações penais, Fux demonstrou total rigor técnico. Rejeitou a acusação de organização criminosa, pela ausência de estabilidade e permanência. Afastou o agravante do uso de armas de fogo, pela falta de comprovação nos autos, e descartou a responsabilidade dos réus pelos danos de 8 de janeiro, dada a inexistência de provas de que tivessem instigado ou ordenado tais atos. Com igual firmeza, o ministro questionou a própria tese de golpe de Estado, reafirmando o óbvio: só há golpe de Estado com emprego da Força Armada. Para Fux, a mobilização popular desarmada, os acampamentos diante de quartéis e as declarações de inconformismo com o resultado eleitoral jamais poderiam ser confundidos com uma tentativa golpista, do mesmo modo que questionamentos ao processo eleitoral não configuram crime contra a ordem constitucional. O ministro lembrou, ademais, de mobilizações violentas, como as jornadas de junho de 2015, marcadas por vandalismo, confrontos, destruição de prédios públicos e agressões a policiais perpetradas pelos Black Blocs. Esse movimento tinha, inclusive, um manual de táticas de guerrilha para a derrubada do capitalismo e defendia abertamente a destituição do então presidente Michel Temer. Ainda assim, nunca se cogitou qualificá-lo como tentativa de golpe de Estado. Fux também destacou que o direito penal não se ocupa de pensamentos nem de preparativos iniciais, mas exige ao menos o início da execução de um crime para que alguém possa ser responsabilizado. Sua advertência sobre a imparcialidade judicial foi igualmente oportuna. Abre aspas. O juiz deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, mas também por seu necessário dever de imparcialidade, afirmou numa crítica velada ao relator Alexandre de Moraes, que com frequência assume simultaneamente os papéis de vítima, acusador e juiz. A função do magistrado, frisou Fux, não é acusar, mas resguardar as garantias constitucionais. Outra advertência valiosa de Fux foi o lembrete de que o julgador deve ter humildade para absolver quando houver dúvida. Um princípio que ecoa como hino à presunção de inocência e à prudência judiciária, ambos relegados nos processos relativos ao 8 de janeiro. Ainda que seja difícil avaliar, neste momento, o alcance prático do voto de Fux, é certo que se trata de um documento histórico. Como já provaram os showtrials das ditaduras, as anomalias e arbitrariedades jurídicas dependem da unanimidade institucional para continuarem existindo. Com seu voto claro e indiscutível, absolutamente técnico, Fux quebra essa lógica funesta e abre caminho para uma reação contra os abusos judiciários que temos assistido. E, cedo ou tarde, temos certeza, essa reação virá. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. Posso te garantir que só tem um jornal no Brasil que ainda se posiciona sobre o que importa, pela liberdade de expressão, contra a corrupção, por um país mais próspero. É a Gazeta do Povo. Está esperando o quê para assinar?
Esse podcast é um oferecimento da Wise, o aplicativo feito para você ser do mundo. Com a Wise, você pode enviar, receber e pagar com o cartão em mais de 40 moedas e mais de 160 países, de forma prática, segura e rápida. Tudo com o câmbio comercial e tarifas baixas. Seja enviando dinheiro para um parente no exterior ou pagando com o cartão da Wise, que você pode pedir de graça para aquela viagem tão sonhada. O suporte ao cliente em português é 24 horas e empresas também podem abrir conta. Esqueça as casas de câmbio, deixe a doleira em casa e baixe hoje mesmo o app da Wise. Termos e condições se aplicam. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.